Alô, boa noite. Então, nós estamos iniciando agora uma segunda live da série Encontros com as Simetrias da Natureza. Para facilitar a apresentação para o público, a gente resolveu dividir essa live em duas versões. A versão acadêmica, que é a versão que nós estamos apresentando agora, portanto, é uma versão para estudantes de física, para quem está na área, tanto pela linguagem também, quanto pela abundância de material de referência que a gente está deixando. Mas, paralelamente a essa live, eu vou gravar uma live que vai ser a versão, vamos dizer, para o cidadão, a versão popularizada dessa live mais técnica, dessa live mais ligada a quem está fazendo física, para poder a mesma discussão ser abordada sob dois pontos de vista e para dois públicos distintos. Certamente, essa versão acadêmica não é interessante para o público em geral, porque ela é mais técnica, ela tem mais referências, então vamos falar mais de assuntos que podem não interessar o público, e mesmo que interesse, pode não ser para facilitar, não vai facilitar a compreensão. Porém, terminada essa live, nós vamos fazer uma segunda live, que é o mesmo conteúdo de hoje, mas numa versão popularizada, né, que é na versão que a gente chama de versão cidadã. Então, a versão de agora é a versão acadêmica, e a próxima versão vai ser a versão cidadã. Então, nós estamos nessa discussão que são as simetrias da natureza. E, basicamente, hoje, nessa live agora mais acadêmica, né, nós vamos falar do impacto do encontro das simetrias com a mecânica quântica. E vai ficar claro por que eu estou escolhendo o período 1915-1939, que é o período, basicamente, de nascimento e consolidação da mecânica quântica e as simetrias chegando junto com a mecânica quântica. E nas lives sucessivas, nós vamos falar de outros períodos, por exemplo, décadas de 40 e 50, décadas de 60 e 70, como o conceito de simetria foi evoluindo dentro da física, dessa física mais fundamental que busca compreender a formação da matéria, as interações fundamentais da natureza. Então, basicamente, essa é a nossa metodologia de trabalho. A live acadêmica e a live cidadã. Então, nós estamos agora na live acadêmica e vamos falar sobre o impacto do encontro das simetrias com a mecânica quântica. Então, eu vou passando os slides e vamos comentando. Né? As simetrias, né, vamos dizer, já na época dos gregos se discutia. Platão, lá nos seus diálogos, né, o Timeus, tá? Nós estamos falando de 360 a.C., ele já leva, já traz o conceito de simetria em algumas falas, mas nessa fala aqui fica muito claro, que é o mais belo de seus papéis, ou seja, das simetrias, né, é aquele de conferir às entidades que ela conecta a maior unidade possível. É a proporção simetria que possibilita esta unificação da mais bela maneira. Então, eu sublinhei aí a palavra belo, que ela aparece, a palavra unidade e a palavra simetria. Então, na época, né, no século IV, antes de Cristo, esse conceito de simetria era um conceito associado à beleza. E quem discutia esse conceito de simetria muito ligado à beleza e à harmonia eram os estoicos. E a simetria, então, nesse período de Platão, né, na fala do Timeus, e pelos estoicos também, na visão dos estoicos, ela estava associada a uma beleza, harmonia, regularidade e a busca de uma unidade. Isso é muito importante. Na live anterior, em que a gente falou das simetrias, né, como a harmonia das diversidades da natureza, essa harmonia das diversidades, no fundo, é a busca da unidade. Então, as simetrias elas estavam muito ligadas à questão da forma geométrica, e ao longo do tempo, né, ela foi muito sendo ligada à forma da matéria. Os cristais, por exemplo, toda a cristalografia, a descrição dos cristais é feita muito com base no conceito de simetria. Então, só para deixar claro, né, o conceito de simetria, o conceito de harmonia, de beleza, de regularidade, é um conceito que já vem lá do período platônico, do período socrático, do período aristotélico. Deixo aqui uma excelente referência, né, mesmo para quem
é da física, que queira ler uma discussão um pouco mais filosófica, esse livro aqui é excelente. É From Symmetry to Symmetry. From Symmetry to Symmetry. The Making of a Revolutionary Scientific Concept. É um livro publicado em 2008 pelo Springer. É muito interessante porque ele vai falando desse conceito, né, desse conceito fundamental e revolucionário de simetria, como ele foi se configurando ao longo do tempo, desde a origem estoica lá dos gregos, da simetria, até a simetria como a gente concebe ela hoje. Bom, vamos agora dar um salto grande, né, de praticamente 2.000 anos, e vamos chegar em 1833 com Hamilton, né, que faz a formulação canônica da mecânica, né, as chamadas equações de Hamilton da mecânica, a partir do tratamento lagrangiano, que é de 1788. Então, nós estamos no século XIX e já falando da formulação da mecânica, que a gente chama de mecânica analítica, né, da formulação canônica da mecânica. Jacobi, em 1840, estuda as transformações canônicas. Isso já é um sinal grande do uso de simetria. O que são as transformações canônicas? Elas são transformações nas coordenadas de posição e momento, né? São transformações de coordenadas no espaço de fase, vamos colocar assim, que são simetrias das equações de Hamilton, das equações dinâmicas. Então, nós temos essas simetrias das equações, quer dizer, são transformações das coordenadas Q e P que deixam invariantes as equações de Hamilton. E, nesse contexto, as simetrias aparecem de uma forma meramente instrumental, como sendo uma metodologia para a resolução das equações dinâmicas do problema, né? Então, vamos ver, praticamente está como está aqui na última frase, que está, as simetrias, elas são descobertas a partir de uma dada dinâmica. Elas são descobertas, elas são não postuladas, mas elas são escritas, né? Elas são explicitadas a partir das equações dinâmicas do problema. Então, eu tenho uma dinâmica, eu posso buscar as simetrias. Isso vai ser revisto, por isso que eu coloquei ali, a rever, porque depois as simetrias vão assumir um papel muito mais protagonista do que esse papel secundário, de primeiro ter a dinâmica, para depois nós encontrarmos as simetrias. Nós vamos querer fazer justamente o contrário. Vamos querer primeiro propor a simetria, que é o que se faz hoje, e daí se busca uma dinâmica. Mas vamos ver como isso se consolida. Bom, aqui eu, sem querer, repeti a mesma transparência, né, o mesmo slide, dando essa referência desse livro lá, que foi publicado por Ron Goldstein. Então, já falamos sobre isso. Isso depois do final do século XIX, no início do século XX, com a relatividade especial de Einstein, em 1905, a simetria começa a entrar mais ligada a um princípio de covariância. Digamos que esse princípio de covariância, quer dizer, a simetria que está por trás do princípio de covariância é dizer que as equações da física, as equações dos sistemas físicos, elas são covariantes, elas têm uma forma bem definida de transformação e elas permanecem válidas quando nós fazemos certas transformações de coordenadas no espaço-tempo. As simetrias aí estão muito ligadas ao espaço-tempo. Nesse caso da relatividade especial de Einstein, a simetria ou o princípio de covariância é com relação às transformações de Lorentz, que são transformações feitas na coordenada temporal e nas coordenadas espaciais. Então, nós temos o princípio de simetria associado a um princípio de covariância, dizendo que as leis da física permanecem válidas quando nós fazemos certas transformações de coordenadas. No caso da relatividade especial, as transformações de Lorentz. Esse trabalho que está citado aqui embaixo, né, On the Electrodynamics of Moving Bodies, é o trabalho original, é um trabalho importante de Einstein que assinala a formulação da relatividade especial. Então, é o paper seminal, vamos colocar assim, da relatividade especial. Foi publicado no Annalen der Physik em 1905. Então, essa é a referência básica da relatividade especial e é aí que está estipulado o princípio da covariância, que é essa simetria da relatividade especial. Em 1915, Einstein dá um passo além. Ele estende o princípio de covariância, né, para uma simetria local. Agora, as simetrias,
As transformações não são mais independentes, né, da posição, são transformações gerais de coordenadas. Nós podemos fazer agora, quer dizer, nós podemos agora falar de sistemas de referência que se movem com acelerações relativas, os movimentos são gerais. Então, essa simetria, que antes era uma simetria local, no sentido de que nós estávamos falando de equivalência, de covariância, segundo transformações entre referenciais inerciais, portanto, a velocidade relativa era constante, agora não mais. Então, a simetria passa a ser local porque os referenciais não precisam mais estar se movendo um em relação ao outro com velocidade constante. Pode ter aceleração, pode estar em rotação, não importa. São transformações gerais de coordenadas. A relatividade geral, ela é estabelecida em 4 papers de Einstein, todos publicados em 1915. Na verdade, todos publicados em novembro de 1915. Mas o paper que a gente pode considerar definidor da relatividade geral é esse que se chama The Field Equations of Gravitation. Então, foi publicado aqui na Academia Prussiana de Ciências, né, nesse volume de 1915, na página 831. Então, nós estamos falando de uma evolução agora do conceito de simetria. É uma simetria que vai dar um princípio geral de covariância, um princípio de covariância com respeito a transformações gerais de coordenadas. Então, é uma forma de trazer de novo um conceito de simetria. As leis da física vão ter a mesma forma, elas vão ser invariantes sobre transformações gerais de coordenadas. Muito bem. Agora é o passo decisivo. Eu diria que é na escola de Göttingen que se estabelece, e ainda no período pré-mecânica quântica, que se estabelece a simetria que vai impactar ao longo de todo o século XX o uso, né, e a ideia, o conceito e a aplicação da simetria na construção das teorias físicas. Então, esses personagens que eu estou dando aqui abaixo, né, Felix Klein, Hermann Weyl, David Hilbert e Amalie M. Noether, né, a famosa senhora Noether, né, do Teorema de Noether, esses 4 autores aqui, eles são todos, né, fazem esses trabalhos em Göttingen, quer dizer, é a escola de Göttingen, e essa escola é que vai estabelecer uma relação muito fundamental entre a teoria de grupos, que é um campo da álgebra, e a física. Aqui, até então, né, nos trabalhos de Einstein, a simetria ela é um pouco mais periférica, ela está implícita. Mas aqui, a escola de Göttingen, ela deixa bem claro, quer dizer, a física que a gente pode fazer usando o conceito de simetrias e como formulação matemática do conceito de simetrias é a teoria de grupos que entra em ação. Então, a escola de Göttingen, ela estabelece uma relação muito importante entre a teoria de grupos e a física. O Felix Klein colaborou com Lie, né, que é o pai dos grupos de Lie, dos grupos clássicos e excepcionais de Lie. Hermann Weyl, fundamental também para o estabelecimento da teoria de grupos na física, sobretudo na mecânica quântica, e ele faz esse trabalho aqui de 1918, Gravitação e Eletricidade. Nesse trabalho, ele usa abundantemente o conceito de simetria para tentar propor uma teoria unificada da gravidade com o eletromagnetismo. Então, é um modelo que já tenta buscar essa unificação, gravitação e eletromagnetismo. Os trabalhos do Hilbert e depois os trabalhos da Noether. A Noether, então, é a protagonista dessa história, apesar de ser mais jovem, mas ela se torna protagonista. Nós vamos ver daqui a pouco os 2 teoremas de Noether que mudaram a nossa vida. Então, a escola de Göttingen, né, ela atua fortemente entre 1915 e 1919 e ela traz essa mudança radical de visão da simetria. Quer dizer, nós não estamos mais tentando identificar simetrias a partir das equações dinâmicas. Então, nós conhecemos a dinâmica e vamos buscar a simetria. Não. O caminho agora vai ser o caminho reverso. Nós vamos estabelecer princípios de simetria gerais. Claro, para estabelecer princípios de simetria, é preciso ter uma visão, ter um cenário físico para poder se propor um princípio de simetria. Mas impondo a simetria, é que nós vamos determinar a dinâmica. Quer dizer, a dinâmica sai da simetria e não a simetria vai ser lida a partir da dinâmica.
Então, as simetrias vão ser usadas como um guia para se determinar novas equações, novas leis da física. Então, isso traz para a simetria um aspecto bastante normativo, que vai, digamos, desaguar com as teorias de Yang-Mills e Shor, em 1954. Quer dizer, a partir das simetrias, nós vamos estabelecer equações da física, estabelecer interações, estabelecer uma dinâmica. Então, a simetria ela vai normatizar a formulação de uma teoria física. E quem realiza esse projeto de uma maneira muito concreta é a Amy Noether, que, em 1915, ela prova o seu primeiro teorema, mas ela só o publica em 1918, junto com o segundo teorema. Então, estão aqui os teoremas de Noether, de 1918, publicados, eu vou dar a referência no próximo slide, mas vamos estabelecer a referência e o significado de ambos os teoremas de Noether. Aqui uma frase importante que Einstein escreveu no obituário da Amy Noether, quando da morte dela em 1935 nos Estados Unidos. Ela acabou indo para os Estados Unidos, e a Amy Noether foi uma mulher fantástica e que sempre trabalhou praticamente sem receber salário, por ser mulher. Ela não tinha nunca acesso, né, àquelas posições fixas, ela estava sempre como voluntária. Aqui tem, então, Einstein diz, né, que a senhorita Noether foi a matemática mais significantemente criativa até então, quer dizer, até a sua época, produzida, né, desde que as mulheres puderam ter acesso à educação superior. Então, Einstein tinha a Amy Noether num status muito elevado. Isso ele publicou quando da morte dela, em 1935. Então, eu resolvi chamar aqui a Revolução de Noether, quer dizer, uma nova era para as simetrias. Então, a visão, estou escrevendo aqui esse textinho, a visão da teoria de grupos para a simetria como uma invariância, quer dizer, a teoria de grupos vai entrar para auxiliar nesse processo de estudar invariância sobre um grupo de transformações que são agora aplicadas não mais a objetos concretos. O que eu estou querendo dizer aqui é que antes a simetria ela era muito aplicada a formas geométricas, né, a objetos. Agora não, a simetria vai gerar, quer dizer, ela vai estar associada a um princípio de invariância de objetos abstratos, de objetos matemáticos, como uma ação, né, integral no tempo de um lagrangiano ou um hamiltoniano. Então, nós agora temos entidades matemáticas que descrevem certos sistemas físicos, né, e essas simetrias são invariâncias desses objetos. Na verdade, o que Noether, quer dizer, a partir do teorema de Noether, o que a gente vai aprender é que, impondo-se simetrias, nós podemos construir ações lagrangianos e hamiltonianos que sejam invariantes sob essas simetrias. Então, a simetria vai ditar a forma do lagrangiano, a forma do hamiltoniano, a forma da ação. Então, a simetria adquire agora esse papel principal, né, um papel de liderança, não mais um papel secundário. É através de um princípio de simetria, que a gente chama de um princípio de invariância, que nós vamos construir ações lagrangianos e hamiltonianos que vão descrever a dinâmica de certos sistemas físicos. Então, com Noether, né, como eu coloquei aqui para chamar mais atenção uma vez, as teorias da física, né, a construção das teorias passa a se basear em princípios de simetria, que vão ser, digamos, estipulados ao longo do tempo de acordo com a física que está se querendo estudar. Nós vamos ver isso ao longo dessas discussões que nós estamos fazendo. Então, princípios de simetria são fundamentais. Isso é o que a gente faz para digamos, descrever o modelo padrão, as GUTs, que são as Grand Unified Theories, quer dizer, as teorias de grande unificação, a supersimetria, a supergravidade, as teorias de cordas. Então, todos esses grandes modelos e teorias que foram desenvolvidas para as interações fundamentais e para a física de partículas ao longo do século XX, elas são baseadas em princípios de simetria. E quem dá o suporte, né, para que isso possa ser realizado são os teoremas de Noether. Então, esse é o trabalho de Noether, escrito em alemão, mas que a gente pode encontrar em tradução em inglês, nesse archive aqui, Physics, né, do ano de 2005, mês de março, e a referência é 66, nessa seção,
de História da Física, não é na seção de High Energy nem de Particle Physics, é na seção de História da Física. Então, é o problema variacional invariante. A publicação original está nessa revista aqui, né, que são, na Richter, são os relatórios, né, da Sociedade Real de Ciência, ou da Sociedade Científica Real de Göttingen, na seção de Matemática Física, publicada em 1918. Então, esse primeiro teorema foi demonstrado pela Noether em 1915, porém só foi publicado nesse artigo de 1918. E ele estabelece o que a gente vem estudando atualmente na física, que é a correspondência 1 a 1 entre simetrias globais contínuas de um problema variacional. Para nós, na física, em geral, esse problema variacional é o problema de uma ação. Esse problema variacional é integral no tempo de um lagrangiano. Então, nós temos um problema variacional, que é uma ação. Essa ação tem simetrias globais contínuas. E essas simetrias globais contínuas da ação vão estar, ou pode ser em alguns casos do lagrangiano, também a simetria do lagrangiano pode ser a simetria da ação, nem sempre essas duas coisas coincidem, mas simetrias globais do lagrangiano ou simetrias globais da ação, elas vão estar associadas a leis de conservação das correspondentes equações de Euler-Lagrange desse princípio variacional. Então, se esse princípio variacional é uma ação, as equações de Euler-Lagrange são as chamadas equações de Euler-Lagrange daquele sistema físico. E essas equações vão estar associadas a leis de conservação, que são consequência, então, da presença dessas simetrias na ação. Então, isso é o que a gente sabe: conservação da energia, conservação do momento angular, conservação da carga elétrica e outras grandezas físicas. Então, esse é um momento muito importante, porque é muito profundo, né? A gente sair de uma ação e chegar à lei de conservação da natureza. O segundo teorema, também publicado no mesmo paper de 1918, é mais profundo ainda, porque nesse, eu já estou formulando o teorema, a Noether não formula nessa linguagem. No paper ele está formulado numa linguagem bem mais matemática. Aqui nós estamos formulando como a gente vê no cenário da teoria de campos. As simetrias agora contínuas não são mais globais, são locais. Então, essas simetrias são simetrias associadas a parâmetros que podem depender da posição e do tempo. Então, as simetrias, elas fixam a forma das equações de campo, fixam as correntes conservadas e estabelecem relações diferenciais entre as equações de campo. Então, agora o que a Noether está dizendo é que se nós temos um princípio variacional, se esse princípio variacional tem simetrias locais, simetrias caracterizadas por funções agora, né, de tempo e do espaço, nós vamos encontrar relações diferenciais entre as equações de campo. Isso é fundamental na formulação das teorias de Yang-Mills e a base de uma estrutura muito importante que nós usamos quando estudamos teorias de Gauge, renormalização e unitariedade, que são as chamadas identidades de Ward, ou mais genericamente as identidades de Lyapunov-Taylor, elas, na verdade, têm uma origem nesse segundo teorema de Noether. Então, os dois papers da Noether, né, da M. Noether, eles são fundamentais. O primeiro teorema está associado às simetrias globais, que são um guia importantíssimo ao longo do século XX, e as simetrias locais, que são as teorias de Gauge. Quer dizer, quando se formulam as teorias de Yang-Mills, Shaw, em 1954, o teorema de Noether já está prontinho, desde 1918, e vai dar a raiz daquilo que vai ser derivado 20 anos depois das próprias teorias de Yang-Mills, que são as identidades. As identidades de ordem, não, as identidades de ordem são do início da década de 50, mas as identidades de Lyapunov-Taylor, elas são derivadas já no início dos anos 70. E elas são consequência desse segundo teorema de Noether. Então, o teorema de Noether é muito importante, porque em palavras, vamos dizer assim, finais, eles fazem isso aqui. Eu coloquei essa pagininha aqui chamada tripla concertação do teorema de Noether. Eu preciso de um princípio variacional. Na física, esse princípio variacional é uma ação. Nós precisamos de uma simetria contínua, que pode ser local ou global, e nós vamos ter leis de conservação. Leis de conservação da natureza. Então, nós estamos fazendo uma conexão muito forte entre o abstrato, que é a simetria de um objeto abstrato, que é uma ação,
e a existência de grandezas conservadas na natureza. Então, isso traz, eu coloquei aqui embaixo, né, uma reflexão profunda que o professor Dirac sempre gostava de fazer, que é a relação entre a matemática e a física. Então, são esses matemáticos muito pioneiros, que eu estou voltando aqui da escola de Göttingen, né? Aqui, voltando aqui de novo, o Klein, o Weil, o Hilbert, a Noether, matemáticos, né, que vão fazer um trabalho que vai ter um alcance imenso ao longo de toda a física do século XX e da física do século XXI também. Então, essa aqui, vamos dizer assim, seria uma espécie de uma trilogia de Noether. O princípio variacional, que é uma grandeza, vamos dizer, abstrata, uma simetria, que ainda também está abstrata, e aqui o concreto, que é a lei de conservação. Então, uma relação, um casamento perfeito entre a matemática e a física. Agora, como as simetrias, então nós estamos falando de 1919, 1915, 1919. A mecânica quântica está embrionária. Ela vai, vamos dizer assim, ser trazida à luz em 1926. Então, nós estamos há 7 anos do nascimento formal da mecânica quântica. E a teoria de grupos está entrando na física. Na mecânica quântica, quer dizer, o encontro da teoria de grupos e de suas representações, as representações que podem ser redutíveis ou irredutíveis, unitárias ou não unitárias, mas o encontro da teoria de grupos e de suas representações com a mecânica quântica é o ponto de partida crucial para a gente compreender as simetrias em conexão com a física de partículas e, mais à frente, com o próprio programa de unificação. E Wigner, né, Eugen Wigner e Hermann Weyl são os primeiros a reconhecer que a teoria de grupos vai fazer um papel fundamental na mecânica quântica. A física de partículas está nascendo. Vamos dizer, nós estamos em 1919 e 1920, então nós conhecemos só o elétron e o próton. O próton foi descoberto em 1919, exatamente nesse período, né, um ano depois que a Noether formula os 2 teoremas dela naquele paper que eu citei. Então, e a física de partículas, ela está começando a nascer. O próton aparece, tinha o elétron, apareceu o próton. Depois, vamos mais à frente, entra o fóton. Depois do fóton, vem a hipótese de existência dos neutrinos, aí são descobertos em 1932 o pósitron e o nêutron. Então, a física de partículas está se constituindo. E a teoria de grupos está entrando na física e ela vai ser fundamental para o desenvolvimento da física de partículas ao longo do século XX, sobretudo a partir da década de 50. O ano que vem, nós vamos celebrar em 2021, os 60 anos do Eightfold Way de Gell-Mann e de Niemann, que é justamente a descoberta, né, dessas simetrias de sabor globais na física hadrônica, né, na física subnuclear. Então, na mecânica, então Wigner e Weyl são fundamentais para reconhecer o papel da teoria de grupos na mecânica quântica. E aí, vamos dizer assim, basicamente a ideia está aqui. Se G, abstratamente, é um grupo de simetria de um sistema quântico, os estados em que esse sistema pode aparecer, eles vão se agrupar, eles vão se organizar em representações do grupo G. Então, esses estados, né, que estão no mesmo multiplet, na mesma representação do grupo G, são aqueles estados degenerados. Então, as degenerescências de estados na mecânica quântica, elas são o resultado de uma simetria que está presente, por exemplo, no hamiltoniano do sistema quântico. Átomo de hidrogênio, por exemplo. Então, nós temos os níveis 1s2, 2 estados degenerados, 2s2, 2p6, 8 estados degenerados no nível 2. 3s2, 3p6, 3d10, 18 estados degenerados no nível 3. Então, esses conjuntos de estados degenerados, 2, 8, 18, são dimensionalidades de representações de um grupo que governa a dinâmica do átomo de hidrogênio, né, sem, vamos dizer, as perturbações que quebram a simetria. É uma simetria SO4. E essas representações são representações desse grupo SO4. Traduzindo para a física de partículas, está aqui embaixo, esses multipletes de estados degenerados em energia, né, degenerescência em energia,
dos estados de um sistema quântico vão se traduzir em multipletes de partículas, quer dizer, fazendo a relação, a relatividade, né, entre energia e massa, quer dizer, estados degenerados de energia corresponderiam a partículas degeneradas em massa, então grupos de partículas com a mesma massa. Então, na mecânica quântica e na física de partículas, que já não é mais mecânica quântica, vamos colocar, é uma teoria de campos, né, uma teoria quântica de campos, mas a ideia permanece, que é a simetria do lagrangiano, a simetria da ação, a simetria do hamiltoniano, ela está associada a um grupo, esse grupo tem representações e os estados de energia do sistema de mecânica quântica ou as partículas de uma teoria de campos, elas vão preencher representações desse grupo. Quer dizer, é uma relação muito interessante entre a abstração e a natureza. A natureza está representada pelas partículas. Aqui, só por uma questão de uma observação histórica, eu estou deixando esse artigo do Compton, de 1921, que é 4 anos anterior ao artigo de Uhlenbeck e Goldsmith sobre a proposta de spin do elétron. O Compton, aqui nesse artigo, ele estuda o magnetismo do elétron. Então, ele aqui, nesse artigo de 1921, publicado no Journal of the Franklin Institute, Compton lança já uma ideia pioneira, que é pré-Uhlenbeck e Goldsmith, onde ele propõe o cenário de um elétron com rotação quantizada, como sendo a possível origem da unidade natural de magnetismo. Quer dizer, a unidade natural de magnetismo do elétron é o magneton de Bohr. É aquela grandeza que é a carga do elétron vezes H cortado sobre 2 vezes a massa do elétron. É H cortado sobre 2m, onde m é a massa do elétron. Essa é a unidade natural de magnetismo do elétron. Então, o Compton, em 1921, já vem com essa ideia muito precursora, né, de que o elétron deveria ter uma rotação quantizada, mas ele não chega exatamente, quer dizer, isso aí é um precursor do spin, mas o spin mesmo vem com o Uhlenbeck e Goldsmith nesses 2 papers aqui. Esse paper aqui está publicado na Física de Utrecht, está em holandês, mas o mesmo paper basicamente está aqui, publicado na Nature, em 1926, o trabalho é de 25, mas na Nature ele só saiu em 26, que são Spinning Electrons and the Structure of Spectra. Então, é quando eles lançam a ideia de que o elétron realmente tem uma rotação intrínseca. Logo em seguida, Thomas adota essa proposta e publica esse artigo na Nature também 117, no mesmo volume, o movimento, né, do elétron que gira, né, do spinning electron. Então, fica claro aqui, entre 1925, né, na verdade, 1925, a existência do spin do elétron. Essa proposta muito importante, que vai ser fundamental para a mecânica quântica e para a compreensão do espectro atômico por causa da introdução do conceito de spin. Aqui, eu estou dando os papers fundamentais da fundação da mecânica quântica. É o paper de Heisenberg, de julho de 25, né, que é uma reinterpretação que ele chama de teórica quântica, né, das relações cinemáticas e mecânicas. Está publicado no Zeitschrift für Physik. É o paper que institui a mecânica quântica na formulação matricial de Heisenberg. Isso foi feito em julho de 25. Em agosto de 25, Heisenberg vai a Cambridge e apresenta esse seu seminário. E aí o Dirac, que era estudante de doutorado, estava lá, o Dirac assiste esse seminário e acha muito interessante, mas acha muito intrigante, muito complicada a maneira como a coisa é feita. Então, o Dirac vai, né, isso era agosto, ele usa o período aí vamos dizer, do recesso de verão em inglês, e vai rever o trabalho de Heisenberg, e ele reescreve o trabalho de Heisenberg usando usando as variáveis que não mais comutam. Em vez de trabalhar com a mecânica matricial, ele introduz os números que satisfazem as relações de comutação, quer dizer, a coordenada de posição e a coordenada de momento, elas não mais comutam.
Então, ele introduz os chamados quantum numbers, ou Q-numbers, e ele lança esse paper aqui, que é publicado já em 25, ele faz esse trabalho em novembro, que é The Fundamental Equations of Quantum Mechanics. Então, esses dois trabalhos de Heisenberg e de Dirac, eles lançam a mecânica quântica. Eu estou colocando isso porque nós estamos estudando agora o impacto das simetrias nesse encontro com a nascente mecânica quântica. 1926, como a gente vai ver ao longo dessa palestrinha de hoje, 1926 é o Golden Year, né? Quer dizer, o ano áureo da mecânica quântica e da própria física de partículas, dessa física mais fundamental do século XX. 1926, então em maio, então, Dirac publicou o seu trabalho em novembro de 25, em maio de 26 ele já defende a sua tese de doutorado, que se chama Mecânica Quântica. Em agosto de 26, ele faz um outro paper, né, que é On the Theory of Quantum Mechanics, e em dezembro, final do ano, ele faz o paper que ele diz que é o paper mais... O professor Dirac dizia isso, que era o paper mais bonito da vida dele. Ele sempre dizia que foi o paper que foi mais importante para ele, foi o paper que mais acrescentou, que deu assim, compreensão do que ele estava fazendo. Esse paper de 26 de dezembro, que no fundo é a teoria de transformação da mecânica quântica, como o Dirac gostava de chamar a mecânica quântica, The Theory of Transformations. Então, é a interpretação física da dinâmica quântica. Está publicado nos Proceedings da Royal Society de Londres, de 1927. Foi publicado em 27, mas o artigo é de 26. Ele terminou esse trabalho entre o Natal e o Ano Novo de 26. Em 26 ainda, estou voltando um pouquinho no tempo, em junho, né, a gente falou de dezembro, mas agora estou voltando a junho, Heisenberg introduziu a simetria de permutação, nesse artigo aqui que se chama The Many Body Problem and Resonances in Quantum Mechanics, também publicado no Zeitschrift für Physik. E em janeiro de 26, Schrödinger publica 4 trabalhos entre janeiro e dezembro de 26. Vamos voltar aqui só no tempo. Então, nós estamos falando de 26, né? Os trabalhos, 25 os trabalhos da mecânica quântica, 26 de novo, né, Dirac, e aí nós temos ainda em 26 também os trabalhos de Heisenberg e o trabalho da equação de Dirac, que é de janeiro de 26. A tese de doutorado do Dirac foi maio de 26, mas aí nesse trabalho é que Schrödinger propõe a equação dele, mas o trabalho que, vamos dizer, que cristaliza, que coroa toda essa relação de 4 trabalhos é o trabalho 4 aqui. Quer dizer que é a quantização como um problema de alto valor. É o trabalho de Schrödinger, onde finalmente nesse trabalho do Annalen der Physik, ele publica, quer dizer, ele escreve a sua equação de Schrödinger. E em dezembro de 26, esse trabalho agora é visto pela Physical Review. Basicamente a mesma ideia, mas agora publicada mais com aplicação a átomos e moléculas. Então, é a equação de Schrödinger agora que está em jogo. Porque o Schrödinger, né, segundo o professor Dirac dizia, o Schrödinger não achava o formalismo matricial de Heisenberg bonito. Ele estava, segundo o professor Dirac, o que Schrödinger estava buscando era uma teoria bonita. Nós estamos falando de um critério aqui chamado beleza, né, sem nenhuma, vamos dizer assim, poesia, né? Mas era filosofia. Eles estavam interessados que a teoria não podia ser aquela mecânica matricial que parecia muito sem um princípio estético. Schrödinger buscava a estética e o professor Dirac dizia que realmente ele só se satisfez quando ele escreveu essa equação, porque essa equação, a equação de Schrödinger, ela sintetiza uma estética. Então, nasce a equação de Schrödinger. Em 1926, nesse trabalho aqui, que é o Annalen der Physik de Leipzig, Schrödinger mostra finalmente a relação entre a mecânica matricial, a mecânica quântica que ele propõe, né, que ele fala mine, e a formulação de Heisenberg, Born e Jordan. Porque a mecânica matricial, quer dizer, Heisenberg fez o primeiro trabalho da mecânica matricial, mas depois eu não citei aqui, mas há trabalhos do Born com Heisenberg, depois há trabalhos do Jordan com Heisenberg, do Jordan com Pauli. Quer dizer, há uma movimentação grande na mecânica matricial. Mas o Schrödinger mostra que a mecânica matricial é equivalente à sua mecânica quântica formulada em termos da equação de Schrödinger. Aqui é um momento importante para a simetria e, sobretudo, para a simetria de gauge. Em julho de 26, Vladimir Fock, que era um físico russo de Leningrado, ele faz esse trabalho aqui, que é basicamente sobre a invariância
de forma das ondas, né? Quer dizer, na verdade, é a invariância de uma equação de Schrödinger escrita para uma partícula carregada em um campo eletromagnético. Então, o que Fock faz nesse trabalho? Ele vai estudar a equação de Schrödinger, onde agora a partícula está, quer dizer, nesse caso, vamos dizer, o elétron, está sujeito a um campo eletromagnético externo. E a dinâmica, então, é descrita pela equação de Schrödinger. O que Fock faz nesse trabalho? Ele descobre que a equação de Schrödinger para uma partícula carregada acoplada a um campo eletromagnético externo, via acoplamento mínimo, como nós sabemos, substitui o momento, né, P menos EA, e a energia ganha mais o E, o potencial escalar, né, que é aquela chamada prescrição do acoplamento mínimo. Ali, essa equação tem uma simetria de gauge, que é a simetria de gauge da eletrodinâmica. Quando os potenciais eletromagnéticos são transformados, a função de onda tem que sofrer uma transformação de fase. E aí, se a gente faz uma transformação de fase, que é a famosa transformação U1 na função de onda, e transforma os potenciais simultaneamente, usando o mesmo parâmetro dependente do tempo e da posição, são transformações agora locais, a equação de Schrödinger fica invariante. Isso aí vai ser importantíssimo daqui a pouco em conexão com o trabalho de Weil, de 1929. Então, nasce aqui, apesar da literatura ocultar muito esse trabalho de Fock é fundamental, porque é esse trabalho que é o germe, né, que é a essência, a semente mesmo, da simetria de gauge, né, dessa famosa simetria de gauge local, como nós conhecemos na QED. Em 1926 também tem um trabalho, a gente está vendo 1926 o tempo todo. Esse trabalho aqui é muito importante. Heisenberg e Pascual Jordan publicam o trabalho que formaliza a introdução do spin na mecânica quântica matricial. É a mecânica matricial do spin, porque o Lembeck Goldsmith introduz o spin, mas não introduz o spin na forma que a gente usa hoje na mecânica quântica. Quem faz isso são o Heisenberg e o Pascual Jordan, nesse trabalho aqui de 26 também, publicado, né, que ele chama, né, quer dizer, na verdade, a mecânica quântica para resolver o problema do efeito Zeeman, né, do efeito Zeeman, que eles chamam de efeito anômalo. Está no Zeitschrift für Physik. Então, aqui, o spin, então está entra o spin na equação de Schrödinger. 1927, também um trabalho importantíssimo. Então, Oscar Klein, né, agora, quer dizer, não é mais o Felix Klein. Felix Klein é o Felix Klein matemático lá de Göttingen. Esse aqui é o Oscar Klein, que é seu filho, né? O Oscar Klein publica também um trabalho de grande significado para a compreensão da simetria de gauge na mecânica quântica, que é esse trabalho aqui, né, da eletrodinâmica e da mecânica ondulatória de um ponto de vista do princípio da correspondência, publicado em 1927. Então, também é um trabalho importantíssimo para a consolidação da simetria de gauge em conexão com a mecânica quântica. Aqui é um outro momento. Nós estamos saindo da mecânica quântica, estamos chegando agora na segunda quantização. Nesses dois trabalhos do Dirac, de 1927, o trabalho de fevereiro e o trabalho de abril, né, Dirac publica dois trabalhos que são a base, né, a pedra fundamental da teoria quântica de campos do século XX. Né? São os dois papers que fundam a teoria quântica de campos, ou a segunda quantização. Nesses dois trabalhos, o que ele está estudando basicamente é a quantização do campo eletromagnético. O professor Dirac gostava de dizer que, quando ele começou o doutorado, ele tinha ouvido falar nas equações de Maxwell. Ele nunca estudou as equações de Maxwell, até quando ele entrou no doutorado, ele começou a ver as equações de Maxwell, e nesses trabalhos ele fala, nesses trabalhos ele quantiza, ele dá um sentido quântico para as equações de Maxwell. Então, é a quantização do campo eletromagnético nesses dois trabalhos publicados no Proceedings da Royal Society de Londres, em 1927. Nasce aí a teoria quântica de campos. Ainda segundo a quantização. Quem dá continuidade a esse projeto das teorias quânticas de campo são, de novo, Pascual Jordan, que foi fundamental para o estabelecimento das Quantum Field Theories, Oscar Klein, Jordan com Wigner e Jordan com Pauli. Todos esses trabalhos aqui
são trabalhos, aqui esse trabalho aqui é o trabalho de muitos corpos, quer dizer, a teoria quântica de muitos corpos, que na verdade é a segunda quantização, né, o problema dos muitos corpos. Aqui é o problema do princípio de equivalência de Pauli, e aqui a eletrodinâmica para campos livres de carga. Aqui, vamos dizer, basicamente aqui está quantizando o campo livre, mas o campo neutro, né? Então, nesse trabalho aqui do Jordan e com Pauli, eles também fazem a quantização do campo eletromagnético. Bom, aqui, em 1927, Wigner introduz a simetria P, a simetria de paridade, que é a primeira simetria discreta que nós estudamos. Paridade, depois vem a conjugação de carga e depois a reversão temporal. Então, nesse trabalho de Wigner, né, do Zeitschrift für Physik, ele introduz a chamada simetria de paridade, fundamental na física de partículas, fundamental depois no estudo das interações fracas, que são as únicas interações que violam a paridade. O eletromagnetismo não viola, a interação nuclear forte não viola, a interação gravitacional não viola, mas a interação nuclear fraca viola a paridade. Essa simetria é fundamental, e Wigner que a introduz na mecânica quântica em 1927. Aqui, em setembro de 27, Pauli lança a sua equação, quando ele introduz o termo de acoplamento entre o momento de dipolo magnético do elétron e um campo magnético externo. Então, sobre a mecânica quântica dos elétrons magnetizados. Então, quando nasce a equação de Pauli, é quando Pauli tenta, mas não consegue, nesse trabalho, escrever uma versão relativística do spin. Isso é 1927. Ele tenta trazer o spin para a relatividade especial, e não consegue. Então, ele escreve uma equação de onda, de Schrödinger, né, com o elétron com momento magnético, porém, dentro de uma visão não relativística. Dirac vai resolver essa questão no ano seguinte, no início de 28. 28, momento importante. É quando, pela primeira vez, então, surge um texto oficial de teoria de grupo e mecânica quântica. Hermann Weyl publica esse seu livro, que é fantástico. Podem buscar na internet, que vocês encontram o PDF desse livro, que é o primeiro livro que dá justamente assim, a formulação da teoria de grupos, da mecânica quântica em termos de grupos. É muito importante resolver, às vezes, problemas de mecânica quântica, não usando análise, né, não usando equação diferencial, mas usando métodos algébricos de teoria de grupo. Então, é o famoso e celebrado livro do Hermann Weyl, chamado Teoria de Grupos e a Mecânica Quântica. É um momento muito importante para consolidação desse encontro, né, entre as simetrias e a mecânica quântica. 28 e 29, esses três trabalhos do Dirac, na verdade, o último trabalho, a data é de 30, mas o trabalho é de 29. O trabalho é de dezembro de 29, foi publicado em janeiro de 30. Os dois primeiros trabalhos são a equação de Dirac. É quando ele lança, então, né, no Proceedings da Royal Society de Londres, né, a teoria quântica do elétron 1, em janeiro, e a teoria quântica do elétron 2, em fevereiro de 28. Então, nasce aí a equação de Dirac, que é quando, nesses dois trabalhos, Dirac realiza a tarefa que Pauli não conseguiu realizar, que foi introduzir o spin do elétron na mecânica quântica e na relatividade especial. Pauli coloca na mecânica quântica, mas não consegue trazer a relatividade. Nesses dois trabalhos, Dirac faz um trabalho fundamental de unificação. Ele unifica relatividade especial com mecânica quântica, que eram dois campos que vinham caminhando separadamente. Então, é a simetria relativística na mecânica quântica. Em 29, ele faz esse paper aqui, Teoria dos Elétrons e Prótons, né, que é a base da conjugação de carga, é o trabalho também de final de 29, publicado em 30, que é quando ele introduz, nesse trabalho belíssimo, ele introduz o mar de Dirac, introduz a noção do que é o vácuo quântico. Aí nasce o vácuo quântico, e aí tem toda uma descrição de simetria, que depois é consolidada no trabalho que eu vou citar em 31. Mas aqui eu só queria fazer um trabalho assim, um bastidor, que revela um momento de desilusão do Heisenberg, mas que o torna criativo em outra área. O que está acontecendo aí? Heisenberg escreve a Bohr e diz que tem um grande desapontamento com a interpretação que Dirac estava dando para a sua equação do elétron, o aparecimento de elétrons de energia livre e negativa. Então, o Heisenberg chega a dizer que a equação de Dirac era o episódio mais triste da física da época. Então, ele estava decepcionado. Então, ele fala para o Bohr que
decepcionado com a ideia de Dirac e a postura e a maneira como Dirac estava encaminhando a descrição do elétron, ele prefere sair dessa área, que era essa área mais fundamental, e foi para a área dos materiais. E aí ele faz o famoso paper nele, né, do ferromagnetismo. Então valeu a pena essa desilusão que ele sofreu com a equação de Dirac, porque ele fez o trabalho aí da teoria do ferromagnetismo, né, que é a formulação de Heisenberg do ferromagnetismo. Está publicado nesse Zeitschrift für Physik. Então, esse trabalho nasce como sendo, vamos dizer assim, uma debandada que ele faz da área que ele acha que Dirac estava desvirtuando a área da mecânica quântica. 1929, fundamental. Esse é o paper famoso de Hermann Weyl, Elétron e Gravitação. Ele estuda a equação de Dirac num background gravitacional, discute a questão de partículas de spin meio massa zero, que são depois vão ser usadas como sendo neutrino. Então, é aí que Weyl define os chamados fermions de Weyl. Mas o que é importante é que nesse trabalho é que Weyl usa essa notação, essa nomenclatura de invariância de gauge, Eich-Invariance. Quer dizer, Eich em alemão é calibração. Então, é a invariância de calibração, é a invariância de gauge. Nesse trabalho, Weyl introduz as transformações de gauge como sendo transformações de escala, não são transformações de fase, não é uma exponencial complexa, é uma exponencial real. Isso aí não é exatamente o que são as transformações de gauge, mas ele faz a conexão com o trabalho de Fock, de 26. E aí ele diz que esse trabalho de Fock de 26 e o que ele entende dessas transformações de escala no trabalho de 29 deveriam ser realmente um princípio fundamental da física que deveria ter essa invariância, vamos dizer, essa invariância de fase. Apesar da fase dele não ser uma fase propriamente dita, era uma exponencial, era tipo uma transformação de escala. Então, mas vamos dizer, cacifa o trabalho de Fock, e isso aí vai ser fundamental para o estabelecimento do princípio da invariância de gauge nas teorias de Yang, Mills, Shor, em 1954. Então, esse trabalho é fundamental, esse trabalho do Weyl, que é justamente quando ele, inclusive, cria a nomenclatura de invariância de calibre, né? Eich-Invariance. 1930, estou deixando aqui, Pauli lança os neutrinos, são mobilizados, né? A ideia dos neutrinos é uma ideia que é mobilizada por princípios de simetria. Ele lança a ideia dos neutrinos como partículas hipotéticas, ainda não existentes, mas que ele acha que deveriam estar presentes no decaimento beta. Então, isso aí é todo um caminho que a gente vai apresentar aqui depois um seminário sobre o nascimento da física de neutrinos e o nascimento da física de interações fracas. Isso tudo começa com esse trabalho, essa carta, não é nem um trabalho. Pauli não publicou um trabalho, publicou uma carta onde ele propõe a existência dos neutrinos. Aqui, Dirac, nesse trabalho de 31, que é o trabalho que deu a ele o Prêmio Nobel de 33, ele introduz a simetria de conjugação de carga. Então, Weyl introduz lá a simetria de paridade em 27, que é uma simetria discreta. Dirac introduz aqui a simetria de conjugação de carga, que é quando ele, então, nesse trabalho, ele prevê a existência de antimatéria. Ele realmente vê que essa simetria de conjugação de carga permite a ele, a partir da equação do elétron, derivar a equação daquilo que será um pósitron. Então, ele introduz a antimatéria. Nesse trabalho também ele introduz a ideia do monopolo magnético, e nesse trabalho ele quantiza a carga elétrica. É um trabalho com 3 grandes resultados em um só paper de 12 páginas. Então, esse trabalho deu ao Dirac o Prêmio Nobel, e a justificativa foi que ele previu novas formas de matéria atômica. As novas formas seriam a antimatéria e o monopolo magnético. Em 32, Wigner introduz a simetria T, reversão temporal. Então, nós temos agora 3 simetrias discretas introduzidas em conexão com a mecânica quântica. A simetria de paridade, a simetria de conjugação de carga e a simetria de reversão temporal. O teorema da invariância CPT só será demonstrado na década de 50, em 1952, por Lüders, que eu acho que era um dinamarquês. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, na próxima discussão. Mas, então,
a gente está vendo como as simetrias discretas foram aparecendo em conexão com a mecânica quântica. Claro que a gente pode falar da simetria de reversão temporal na equação de Newton. Se a gente pegar uma força que independe do tempo, uma força que depende só da posição, a gente vai ter lá um problema de reversão temporal. Mas, assim, a reversão temporal ganha um significado especial na mecânica quântica, porque Wigner faz uma série de previsões sobre decaimentos, né, sobre ele entende efeitos da física atômica usando a simetria T, usando a simetria P também. E a simetria de conjugação de carga, Dirac introduziu em conexão com a sua equação para mostrar que as soluções de energia negativa que eram interpretadas como elétrons de energia negativa, elas podem ser interpretadas como positrões de energia positiva, como antimatéria. Então, a equação de Dirac em presença de um campo eletromagnético externo, ela tem uma simetria chamada simetria de conjugação de carga, que atua de uma forma não trivial sobre os espinores relativísticos e que leva o campo eletromagnético e menos o campo eletromagnético. Ela faz uma transformação de paridade no campo eletromagnético, mas faz uma transformação discreta, uma transformação através de uma matriz, né? Uma transformação matricial em cima do espinor quadridimensional. Então, aparecem simetrias discretas. Heisenberg, em 1932, traz uma nova simetria. Ele identifica, né, já a simetria SO2 entre o próton e o nêutron, né, nesse trabalho aqui sobre o núcleo. Então, é um Zeitschrift für Physik, de 1932. Nesse trabalho, Heisenberg introduz a simetria SO2 próton-nêutron, mas ele não chama de espinho isotópico. Quem vai chamar de espinho isotópico é o Wigner, em 1937, que vai retomar essa discussão. Mas aqui já está nascendo a simetria, a primeira simetria não abeliana que vai aparecer na mecânica quântica, aparece na mecânica quântica do núcleo, né? na interação entre prótons e nêutrons. Os nêutrons são descobertos em 1932. Então, é justamente por isso que Heisenberg vai estudar essa simetria, porque o nêutron aparece e a diferença de massa entre o próton e o nêutron é de praticamente 1/1000. Né? O próton 938 MeVs e o nêutron 939 MeVs. Então, é uma parte, praticamente 1000 MeVs de diferença. Então, é uma simetria muito aproximada, muito boa, que deve existir entre próton e nêutron naquela visão, né, dos estados degenerados. Partículas de mesma massa, digamos assim, ou de aproximadamente massas iguais, de massas aproximadamente iguais, elas devem formar um multiplete de alguma simetria. Nesse caso, o próton e o nêutron formam o duplete de SO2, que se chama nucleon. Nucleon são as duas faces, né? Tem duas faces. Uma face é o próton, outra face é o nêutron. Então, a simetria não abeliana, SO2, aparece já nesse trabalho. Aqui em 1932, uma coisa importante também para a teoria de grupos na mecânica quântica, que é o trabalho de Van der Waerden sobre a álgebra espinorial. Então, é métodos de teoria de grupo na mecânica quântica. Foi publicado em 1932 em alemão, mas depois ele está publicado em 74 pelo Springer em inglês. Então, é um trabalho importante também, que é um segundo livro, então, né, de 28, é o livro do Weil, e em 32 o livro do Van der Waerden sobre os métodos de teoria de grupo na mecânica quântica, e é quando ele elabora, faz um trabalho muito detalhado explicando a álgebra espinorial, que era uma coisa que os físicos praticamente não conheciam. Poucas pessoas conheciam. Dirac, Wigner conheciam, Cartan. Bom, aqui, importante, de novo, Fermi, vamos falar sobre isso numa outra live, sobre as interações fracas, mas Fermi lança o paper em que introduz uma quarta simetria, uma quarta interação na física, que é a interação nuclear fraca. Havia interação, quer dizer, já se conhecia interação gravitacional, interação eletromagnética, interação nuclear forte. Fermi, então, a partir do decaimento beta do nêutron, introduz esse paper, baseado também na eletrodinâmica, né? Ele se inspira fortemente na eletrodinâmica de Dirac, para construir essa teoria, né? Essa teoria para o decaimento beta do nêutron, né, que ele chama de, então, uma tentativa de uma teoria dos raios beta. Esse paper foi recusado pela Nature, mas ele traduziu de novo o paper para o italiano, estava em inglês, ele traduziu para o italiano e publicou na revista Pesquisa Científica. Isso é interessante, a Nature, né, uns anos depois, fez um editorial
muito forte, se retratando, né, do grande erro que ela cometeu ao não aceitar. Ela recusou esse paper de Fermi, dizendo que era um paper extremamente especulativo e completamente fora da realidade. Mas é o paper que funda as interações fracas, é o paper que o Enrico Fermi dizia ser o paper da vida dele. Apesar dele se notabilizar muito como um físico experimental também, ele era um grande físico teórico da escola, que criou toda uma escola, né, em Roma, e o Enrico Fermi diz que esse trabalho teórico é o melhor trabalho da vida dele. Em seguida, em 34, Igor Tamm, embalado pelas ideias de Heisenberg, faz um trabalho precursor, né, que vai ser fundamental para o trabalho de Yukawa, digamos, para lançar a ideia dos mesons pi, que é um trabalho chamado Forças de Troca entre Nêutrons e Prótons e a Teoria de Fermi. Aqui saiu com acento, nem sei porquê, mas o título está em inglês, não tem esses acentos aqui não. Então, a Teoria de Fermi. Então, ele adota a Teoria de Fermi, de 33, para as interações fracas, e estuda as forças de troca entre prótons e nêutrons para formar o núcleo atômico. Esse é o trabalho de Tamm, que era um grande amigo, que se tornou um grande amigo de Dirac, porque apreciava fortemente o trabalho de Dirac, e o Igor Tamm acabou sendo o primeiro prêmio Nobel russo. Ele ganhou o prêmio Nobel na década de 50, eu acho que em 58, não pelos trabalhos dele em física de partículas, mas pelo trabalho dele com radiação de Cherenkov. O trabalho foi dado a 3 russos, 2 experimentais, e ele fez a teoria. Então, o Igor Tamm foi o primeiro prêmio Nobel russo, já na década de 50. E o Kawa, então, faz o famoso trabalho em que lança os mesons π+, π- e π0 como os elementos mediadores da interação entre prótons e nêutrons, isso baseado na simetria SU2 do paper de Heisenberg, de 32. Publica o segundo livro, ligado à teoria de grupos, né, que é Teoria Elementar de Invariantes. Quer dizer, é um livro de teoria de grupos mais formal, mais matemático, que também reforça, né, o papel da teoria de grupos na física. Nós estamos falando, quer dizer, o conceito de simetria e de teoria de grupos, eles estão avançando. Né? Depois, em 36, esse trabalho aqui também, de Wright, Condon e Present, né, que é o trabalho que mostra a equivalência da interação próton-próton, próton-nêutron e nêutron-nêutron, e que inspira o spin isotópico que vai ser depois introduzido por Wigner, nesse trabalho de 37. Então, tem toda uma movimentação do trabalho do Tamm, de 34, esses trabalhos aqui de Yukawa, de 35, esse trabalho aqui do Bright, Condon e Present, de 36, e esses trabalhos aqui, de novo, do Cassing e do Condon, das forças nucleares, e Wigner aqui, nesse trabalho, finalmente, introduz a ideia do spin isotópico. Então, aquela simetria SU2 é a simetria de spin isotópico, que fica formalizada nesses 2 trabalhos aqui, nesse Physical Review, de 36, e nesse Physical Review, de 37. Ó, era uma questão da época, um no volume 50, outro no volume 51. Você vê que a gente está falando de uma questão muito da época. Ó, esse paper aqui também é de 50, esse paper do Tamm é de 34, né? Aqui é o volume 50 da Physical Review, 36, né, no ano de 36, e aqui também volume 50 e 51. Então, era a questão da época, compreender essa simetria SO2, que é a simetria de spin isotópico. 37. Importante livro de Élie Cartan sobre a teoria dos spinores, é publicado na França, né, Leçons sur la théorie des spineurs. Esse trabalho é fundamental, é um marco da teoria de grupos. Na verdade, Élie Cartan tinha essas notas de aula de 1913. Ele já estudou várias coisas interessantes, spinores. Dirac introduziu os spinores quadridimensionais em 28, coisa que Pauli não conseguiu fazer, porque Dirac conhecia as notas de aula de Cartan de 1913. Mas essas notas de aula se tornam um livro em 37. Depois, esse livro é publicado em inglês em 1966 e, de novo, em 1981. Esse livro é fantástico. Os estudantes de física deveriam, sobretudo, ler o capítulo 3 desse livro. O capítulo 3 do livro do Cartan é fundamental para a gente compreender o papel fundamental dos spinores na física, na natureza, e compreender, talvez, por que a matéria fundamental do modelo padrão, por que os leptons, por que os neutrinos e por que os quarks, né, que são o setor, vamos dizer, os neutrinos e os leptons carregados e os quarks são a matéria fundamental do modelo padrão, por que essa matéria, por acaso, é fermiônica e é descrita por Spinor. É muito interessante esse capítulo 3 do livro do Cartan, Theory of Spinors. Oscar Klein, em 38,
faz um trabalho importantíssimo nessa chamada teoria, nessa conferência chamada Novas Teorias em Física. Ele faz uma teoria unificada de todas as partículas da época. É a primeira Theory of Everything. Eu botei a sigla aqui, Theory of Everything. E nesse trabalho, Oscar Klein, né, publica em 38, nessa conferência, os proceedings dessa conferência são publicados em 39, mas se perdem com a Segunda Guerra, e só são redescobertos em Paris em 64. E aí descobrem-se aulas fantásticas, a conferência foi fundamental, importantíssima, as ideias estavam todas ali, e praticamente assim, é um arquivo histórico muito importante da área das interações fundamentais, essa conferência New Theories in Physics. Nesse trabalho, Oscar Klein ele vai para 5 dimensões e tenta unificar a gravidade com a matéria conhecida da época. Ele faz uma teoria de tudo. Ele coloca, então, o elétron e o pósitron, o próton e o antipróton, mas o antipróton ainda não tinha sido descoberto. O antipróton foi previsto por Dirac, né, na equação dele no trabalho de 31, mas o antipróton só aparece em 56. Então, ele coloca elétron, pósitron, próton, antipróton, coloca o nêutron e o antinêutron, coloca os mesons π, que eram partículas hipotéticas ainda não descobertas, só foram descobertas em 48, coloca os muons, que tinham sido descobertos em 36, coloca, claro, o fóton, né, e ele introduz bósons vetoriais extra também, para poder fazer a unificação de todas as interações. Esse trabalho é um trabalho precursor, importantíssimo, e ele já fala aí de uma simetria SU2. Ele, de uma certa maneira, já começa a perceber a importância do SU2 na física de interações fracas. É muito interessante esse trabalho do Oscar Klein, de 38. Eu me lembro que o professor Salan sempre se referia a ele como sendo a primeira teoria de tudo, né? The first theory of everything. Muito interessante, muito formativo ler esse trabalho. As ideias não estão todas certas ali, mas é importante a gente se colocar na época, né? Pensar sincronicamente com a época do Klein e perceber como as ideias estavam circulando naquela época. 39, publica um outro livro de teoria de grupos, os grupos clássicos, os seus invariantes e as suas representações. Esse livro é muito importante para a física, porque é o livro que marca realmente como os grupos clássicos vão ser importantes para as teorias físicas que vão se desenvolver a partir da década de 50. 39, o celebrado paper de Wigner, né, sobre as representações unitárias do grupo de Lorentz não homogêneo, são as representações do grupo de Poincaré. Então, nesse trabalho é muito importante, porque Wigner mostra que as partículas da natureza, elas devem ser descritas como representações não unitárias, mas irredutíveis do grupo de Poincaré. São representações, são representações unitárias, representações unitárias, mas de dimensão infinita. Quer dizer, na verdade, ele mostra que as partículas fundamentais da natureza devem ter as suas funções de onda descritas em representações unitárias, infinito-dimensionais, do grupo de Poincaré. Interessante que esse trabalho, Wigner não conseguiu, isso o professor Wigner contou lá em Trieste, num curso que ele deu para nós, em 82, ele contou a dificuldade que ele teve para publicar esse paper, que é fundamental para a física, é o paper do grupo de Poincaré. Ele só conseguiu publicar esse paper porque von Neumann, sabendo da dificuldade que ele estava de publicar esse paper nas revistas de física, convidou para ele publicar no Annals of Mathematics, né? E segundo o professor Wigner, o von Neumann nem mandou para um referir. Ele mesmo, como editor, esperou uns dias e julgou e publicou o paper, porque ele viu o potencial desse paper. Mas a gente está falando de coisas, né, de momentos difíceis desses papers precursores. Se eu voltar aqui, o paper de 33, do Fermi, né? Vou lá para o final, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Estou quase acabando, já estou nos últimos slides. 33, vamos voltar aqui, 33, o paper de Enrico Fermi, que foi recusado pela Nature, mas que lança, né, 33, o paper de Fermi, quer dizer, foi um paper fundamental que fundou a área das teorias das interações nucleares fracas. Ele introduz o acoplamento férmion quártico entre o próton, o nêutron, o antineutrino e o elétron, né? Quer dizer, um trabalho importantíssimo que foi recusado, como o trabalho também do professor Wigner, esse trabalho sobre as representações unitárias do grupo de Poincaré. Ele fez um paper para ser da física,
e não conseguiu publicar nas revistas da física, considerado o paper extremamente matemático e não relevante para as revistas de física. No entanto, esse paper é fundamental para nós compreendermos, né, hoje, né, a representação das partículas. O que é uma partícula? Para um teórico de grupos, né? Para um teórico de grupos, o que é uma partícula? Uma partícula é uma representação unitária do grupo de Poincaré, que não é a mesma coisa que diz vamos dizer, um teórico de campos que vai olhar a partícula como um polo no propagador, ou para um experimental que vai olhar a partícula como uma ressonância, com uma certa estabilidade numa seção de choque. Aqui o Wigner, no fundo, diz o que é uma partícula em teoria quântica de campos. É uma representação unitária do grupo de Poincaré. Dirac, 39, publica esse trabalho fundamental, que é a relação entre a matemática e a física. É um trabalho, ele está publicado nos Procídios da Royal Society de Edimburgo, dessa vez não é em Londres. É um trabalho muito importante, de 9 páginas, só falando sobre a relação entre a matemática e a física, né? Aliás, eu gostaria até de chamar a atenção também para um trabalho do Dirac, né, que depois ele publica lá, eu acho que em 73, que é a evolução do conceito de natureza do físico. Então, Dirac está sempre discutindo essa questão, quer dizer, o conceito de natureza vai mudando à medida que nós vamos evoluindo nessa relação entre a matemática e a física. Esse trabalho é um trabalho, vamos dizer assim, realmente platônico, é um trabalho da escola platônica, é praticamente um trabalho dos estoicos, né, falando da beleza, da importância da beleza na construção das teorias físicas. Aliás, tem um livro italiano muito bom, de um italiano chamado Paul Dirac, A Beleza como Método. Então, ele reúne 8 ou 9 artigos do professor Dirac falando da importância de trabalhar a estética, a beleza, a simetria, o conceito de simetria, a importância da simetria na relação entre a matemática e a física. Aqui, de novo, o Dirac, em 39, é como ele lança nesse trabalho aqui, a New Notation for Quantum Mechanics, é o trabalho dos Bryce e do Sketch. Está publicado nos Proceedings da Cambridge Philosophical Society, né, da Sociedade Filosófica de Cambridge. É quando ele introduz os Bryce e o Sketch também, que é em busca de uma estética para poder compreender melhor as simetrias e as amplitudes, como escrever de uma forma mais sintética as amplitudes de transição na mecânica quântica. Então, estou terminando aqui. Então, eu diria, preparando para os próximos encontros, nós temos 6 marcos, né, no programa das simetrias na física do século XX. Então, um momento importante, o próprio teorema de Noether nos ensina a passar das simetrias globais para as simetrias locais, os 2 teoremas de Noether, né? Primeiro teorema, simetrias globais, o segundo teorema, simetrias locais, que fixam já as equações. Se a gente olhar o teorema de Noether, o segundo teorema de Noether, as equações de Maxwell, elas não precisam ser impostas à mão. As equações de Maxwell, elas saem como consequência de uma simetria, quer dizer, do teorema de Noether local. Se nós impusermos que um lagrangiano tem invariância, né, local, então essa simetria local ela vai ditar a forma das equações de Maxwell. Outro ponto importante é quando as simetrias espaço-temporais, que eram discutidas até basicamente 1927, nós começamos a introduzir simetrias internas, depois com a conjugação de carga, a simetria SO2, a transformação de gauge das funções de onda com trabalho de Fock. Então, nós saímos das simetrias espaço-temporais, né, e passamos para as simetrias internas. Quer dizer, a simetria de gauge é uma simetria interna. Então, isso é um momento importante também, quando a gente rompe, sai das simetrias invariantes, as invariâncias por translação, por rotação, por dilatação, por buchas, conforme a gente, na verdade, está falando de simetrias internas, que está num espaço abstrato, onde nós colocamos os campos em representações de certos grupos. As simetrias discretas, P, C e T, tem grande importância na física de partículas, né? Para quem gosta aí, né, o PT está presente, né, tanto o PC quanto o PT, né, então estamos bem aí, os vermelhos estamos bem. Simetria PCT, Partido Comunista dos Trabalhadores, ou Partido dos Comunistas e Trabalhadores, só para fazer uma brincadeirinha aí de bom gosto.
O mecanismo de quebra espontânea, que vai aparecer depois, nós vamos falar sobre isso na década de 60, o teorema de Goldstone, o mecanismo de Higgs, e aí a origem das massas, vamos discutir isso, é fundamental isso aí em conexão com as simetrias. A unidade promovida pelas simetrias no programa de unificação. Então, nós vamos ver que o papel das simetrias vai ser o papel de unificar. Simetrias é sempre a busca da unidade, como já dizia lá o Platão no seu Timeus, né? É a busca da unidade. O papel das simetrias no regime ultravioleta, quer dizer, o problema ultravioleta das teorias quânticas de campo pode ser drasticamente reduzido ou até eliminado pelo papel das simetrias, é o que vai acontecer com as super Yang-Mills, né, N igual a 4, N igual a 2, e depois nós passamos, né, também na final da década de 70, meado da década de 70 e da década de 80 em diante, as simetrias para as supersimetrias e para as dimensões extras. Voltamos ao programa de Kaluza-Klein com a supergravidade a partir de 78. Deixo aqui algumas reflexões filosóficas, né, porque tudo que nós fomos fazendo aqui veio muito em função de coisa, digamos, veio muito num fluxo abstrato. Né? Nós agora estamos falando de simetrias internas, estética, beleza das equações baseada no conceito de simetria, lembrando lá que simetria está sempre ligada à beleza, então é a beleza nas teorias físicas, e aí a gente tem alguns pontos de vista para quem quiser refletir, pensar, né, um pouco nessa discussão do pragmático, que fala que a verdade de uma proposição se estabelece a partir de seus efeitos, então é uma visão muito quase que empírica, eu preciso ver os efeitos para ter uma noção da verdade. Jürgen Habermas, né, já fala uma outra coisa, que a verdade é algo que é criado, ela é estabelecida, né, num consenso geral pelos argumentos. Então isso aí é uma visão bem mais filosófica. E depois Nietzsche, que vai mais fundo e diz, não há fatos, apenas interpretações. Então, a mecânica quântica, ela lida muito mais com interpretações, quer dizer, das interpretações surgem os fatos. Então, a teoria de grupos, né, essa ideia de simetria, é muito isso. Você interpreta um fenômeno, postula uma simetria, e a partir dessa simetria nós geramos os fatos. A partir da simetria gera-se a dinâmica. A dinâmica é o fato. Então, eu acho que vale a pena a gente também coroar um pouco essas discussões, pensando um pouco no aspecto filosófico que está por trás do conceito de simetria, porque ele nasceu lá com os gregos, né, ligado ao conceito de beleza e de unidade. Quer dizer, a simetria está em busca, como a gente falou na live 1, ela está buscando uma unidade, uma forma de harmonizar diversidades da natureza. Aqui eu deixo o link, meu e-mail, quem quiser trocar alguma ideia, tem aqui o Professor Global, que é onde a gente tem feito essas palestras, onde nós temos os cursos. Na coluna de Física Quântica podemos encontrar uma série de debates, cursos de física, de graduação, de pós-graduação, discussões, seminários, né? Então, o Professor Global, a gente está tentando fazer justamente essa ligação com os estudantes e com a sociedade. Essa mesma live de hoje, que eu considero a versão acadêmica, eu vou falar sobre isso aí, vou fazer, hoje é o que a gente já está chegando já é quase meia-noite, eu vou deixar para fazer amanhã, se for possível, que é domingo, ou na segunda-feira à noite, com a ajuda do Ageu, essa mesma live, mas na versão cidadão, não na versão acadêmica. Não adianta ficar passando para o cidadão todas essas referências e todos esses jargões da física. Vamos falar da simetria. O cidadão ouve muito falar de física quântica, muitas vezes até embalado por ideias meio enganosas de cura quântica e tantas coisas, tudo quântico, travesseiro quântico, né, coach quântico, detox quântico, né? Não é por aí. Nós vamos falar o cidadão quer entrar, quer conhecer esse mundo quântico, e vamos falar do embate, né? Não do embate, mas do encontro da simetria com o mundo quântico, o quanto a simetria é importante para nós compreendermos esse mundo submicroscópico, e eu vou tentar fazer isso numa live sem transparência, sem slides, sem referência, mas assim, uma live mais conceitual, falando da chegada da simetria. Na live 1 a gente já trabalhou o conceito de simetria em geral, mas da simetria no mundo quântico, no cenário quântico. Vou tentar fazer isso para trazer esse debate para o cidadão que tiver interesse de compreender melhor esse conceito de simetria. Então, terminamos por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao Ageu, ao Sam e ao João Vitor pelo apoio que tem dado sempre aqui para a gente fazer essas lives nos sábados à noite, no Professor Global. Então, Sam, eu vou estar interrompendo aqui o compartilhamento da tela
eu vou estar saindo e aguardando que na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai fazer a terceira live desse ciclo, Encontros com as Simetrias da Natureza, já passando pelos períodos, né, pelas décadas de 40 e de 50. Para poder aí, vai ser o encontro das simetrias, mais propriamente com a física, digamos, de aceleradores. Né? Porque aí, quando começa a aparecer essa física hadrônica, essa física subnuclear, que explode na década de 50, essa física de partículas, né? E que a gente vai levar até o Eightfold Way em 61, que no ano que vem a gente vai comemorar os 60 anos. Então, vamos passar essas décadas 40, 50 até 61. E aí, no Eightfold Way, eu paro para depois fazer a outra live consecutiva. Então, uma boa noite a todos e obrigado pela atenção. Estou interrompendo aqui o compartilhamento.